dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, passamos agora ao último anexo 19, complementação. Lembramos que a colaboradora já foi advertida dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação que rege a matéria. Por gentileza, senhora Mônica, nós gostaríamos que você relatasse fatos que são importantes e que ainda não tenham sido abordados nos anexos que já fizemos até agora. Bom, eu vou relatar primeiro, em todas as campanhas que fizemos, como eu contei, que recebemos através de Caixa 2, eu também pagava fornecedores através de Caixa 2. Okay. Então, eu tive durante quase todas as campanhas que eu fiz, se não todas, vários fornecedores que eu paguei, uma parte em nota fiscal, sempre tinha uma parte com nota e uma parte sem nota. Então me pediram para relacionar alguns desses fornecedores mais significativos, e eu me lembro de alguns, como na campanha de 2012, nós alugamos uma produtora em Belo Horizonte para sediar a campanha, para ser a nossa estrutura de campanha do Patrulhas Ananias, e alugamos uma produtora chamada Brócolis, que creio que ainda existe. Foi um valor alto, aproximadamente 1.600.000, 1.700.000, algo assim. E em torno de R$800.000 foi pago por fora, Caixa 2. Também em São Paulo, no mesmo ano, nós contratamos também um lugar, uma produtora que já nem existia mais como produtora, mas ela estava toda montadinha, a casa, ainda como produtora, chamada Espectros. E nós alugamos, o valor total eu não me lembro, mas tem um valor bom, razoável em nota fiscal, de mais ou menos também em torno de R$1,5 milhão total, e eu paguei aproximadamente R$700.000 em espécie para esses donos dessa produtora. Também tinha existe uma empresa grande chamada Movie Center, que é de São Paulo também, tem em Brasília, tem em São Paulo, que eu sempre alugava com eles equipamentos de luz de cinema, que é uma luz pesada, cara. Então, assim, a cada ano eu pagava mais ou menos em torno de R$200.000, R$300.000 por fora para essa empresa. Era um acordo que a gente tinha, como eu relatei antes, também era bom para eles não pagavam imposto, e era a forma que eu tinha de utilizar o dinheiro de despesas que eu recebia dessa forma. Então, nesse ano, para a MUV, eu devo ter pagado uns R$200.000, mais ou menos. E a MUV trabalhou comigo em 2010 também, em várias campanhas. Tinha também uma empresa que aluga, é de São Paulo também, eu não lembro o nome dela agora, aluga helicópteros para filmagens aéreas. A gente usa muito isso, filmar obras, filmar grandes hidrelétricas, filmar a cidade. E essa empresa, a gente sempre fazia um acordo com ela, que era uma parte por dentro e uma parte por fora. Então eu também paguei essa empresa de helicóptero, que eu não lembro o nome agora, não consigo lembrar o nome dela, mas tentar achar. E aí valores em torno de, era assim, por exemplo, pra você ter uma ideia, uma filmagem dessa que dura uma tarde, custa R$200.000, é por hora, e é caro. Então, uma tarde de helicóptero para filmar São Paulo, por exemplo, sobrevoar São Paulo e filmar, custa em torno de 100 mil. Aí a gente pagava sempre uma parte por dentro e uma parte por fora. Então todas as aéreas que a gente fazia, fiz em todas as campanhas que a gente tem aéreas, eu pagava assim. Assim também como empresas que alugavam câmeras de filmagens, que são coisas caras, câmeras de cinema e tal. Algumas câmeras eu comprava, mas não dá para fazer uma campanha, por exemplo, uma campanha como a de Dilma, eu tinha em torno de 6 equipes de câmeras, 6 diferentes equipes, que tinha que ser toda montada. Quando eu falo em câmera, não é só a câmera, uma equipe, uma ENG completa, como se chama, vem a câmera e todo o aparato que necessita, desde o tripé, lente, tudo que necessita para fazer uma filmagem com a câmera. Com essa empresa também a gente pagava por fora. A MUV também, que eu já botei a MUV Center alugava também estúdios, grandes estúdios em São Paulo. Eles são donos de estúdios gigantescos na Vila Mariana. E a gente alugava sempre esses estúdios para todas as campanhas. Eu aluguei na Marta, aluguei no Haddad, para filmar lá nesses estúdios dela. Eu pagava também a MUV por fora, valores altos, expressivos, em torno de R$500.000, R$600.000 a cada campanha, por fora a parte por dentro que sempre tinha.
Então por aí vai. E aí a gente colocou aqui como alguns exemplos. 2012, aí eu listei esse que eu acabei de falar. Em 2014, aí eu não vou repetir porque são praticamente os mesmos fornecedores. Helicóptero, luz, Tem algum câmera. outro que não foi listado? A própria casa onde funcionou em Brasília também eu paguei uma parte por dentro, uma parte por fora, em dinheiro. Casa que alugou? Eu aluguei uma casa em Brasília, uma grande casa, uma mansão no Lago Sul, onde eu montei a produtora. Uma casa de... Quem que era a casa? Eu tenho um contrato. Tô com o Você nome. lembra do nome dela? Não, mas eu Você tenho um paga por contrato. fora também? Uma parte por fora, uma parte por dentro. Uma parte em contrato e uma parte em dinheiro. Mas eu tenho esse contrato eu tenho, então é no nome dele. Enfim, empresas que forneciam esse tipo de coisa, a gente pagava uma parte por dentro, uma parte por fora. É esse tipo de relato que faltava fazer. E eu vou deixar listado todos esses fornecedores e vamos anexar aqui, tentar lembrar mais coisas, mais dados. Ou não só lembrar como achar ali, mas aqui já tem bastante. Aqui eu listei em média, eu citei esse, mas eu listei em média uns 8 fornecedores diferentes que recebiam assim. Certo. Para isso, como complemento, eu quero colocar um fato inusitado que aconteceu em 2014, na campanha, onde eu estava fazendo a campanha Dilma Rousseff, e eu recebia dinheiro da Odebrecht. Como eu já relatei aqui, frequentemente eram feitos os pagamentos em dinheiro, daquela forma hotel, flat, com senha e tal. Numa das vezes, se acumulou, eram pagamentos de 500 mil por cada, não era semanal isso, né? Tinham datas marcadas. Mas eu não sei porquê, não me lembro por que motivo, eles acumularam uns 3 pagamentos sem fazer, eles pularam. Então juntou um valor de 1,5 milhão que eu não recebia. Então o Fernando Migliaccio me chamou um dia e falou, vou pagar aqueles atrasados e vou pagar o da agora, vou te pagar 1,5 milhão, me dá o endereço. Aí eu cheguei para ele, entreguei o endereço de um hotel, entreguei o nome do André, porque dessa vez era o André que ia receber em São Paulo, eu nem estava lá, eu acho, nesse período, nesse dia, estava em Brasília. E foi tudo como sempre, o André foi, entregou a senha, falou a senha para o pessoal que chegou lá com dinheiro. Dessa vez eram, segundo ele, uns 3 ou 4 levaram esse dinheiro, porque era muito dinheiro, muita gente. E ficou no hotel, deu um tempo, o pessoal foi embora, ele sempre dava um tempo naquele hotel. Não era o hotel onde ele ficava hospedado em São Paulo, era um hotel alugado só para isso. Depois ele desceu, depois de algum tempo, algumas horas, sei lá. 1,5 milhão de reais? Uhum. Foi um dos maiores valores que você... Foi. Por causa desse atraso. Foi um dos maiores valores que eu recebi. É isso que foi isso que é estranho. Tantas vezes recebi dinheiro nos valores e nunca fui assaltada. Mas enfim. Certo. Um tempinho depois, ele deu um tempo, o pessoal foi embora, ele esperou um pouquinho, desceu para pegar um táxi para ir para o hotel onde ele vivia, para fazer a divisão, pagar as coisas que tinha que pagar. Enfim, organizar o dinheiro. Pegou um táxi. A gente sempre fazia essas coisas de táxi. Tinha um motivo, que era a gente tinha medo de ir dirigindo ou com o motorista, por exemplo, fosse parado com uma blitz, por exemplo. A gente estava com a mala de dinheiro no carro, então era mais seguro de táxi. Jamais aconteceria ninguém pagar um táxi na blitz, né? Então era feito assim. E ele foi, pegou um táxi na rua, na frente do hotel. Pegou um táxi. Mas não era seguiu. perigoso pegar um táxi com tanto dinheiro? Tudo era perigoso, né, doutor? Andar com esse dinheiro já era. Mas vocês não tiveram digamos, uma cautela adicional por conta do valor? Nenhuma, era tudo igual. Mesma Ok, coisa. certo. Ele desceu com aquela. E dessa vez era uma mala que eles tinham levado e deixado, uma mala de dinheiro. Ou ele tinha a mala lá, ele levou a mala porque ele sabia que era muito e acondicionou, eles entregaram lá. Enfim, esse detalhe eu não sei porque inclusive não foi eu. É uma mala assim de roupa, É uma mala normal de roupa. mas grande daqui. Grande. Essa no caso foi grande. Eu acho que era Imagina. grande. Não sei. Não fui eu que recebi, entendeu? Foi o André. Sim. Eu sei que ele falou que era uma mala que ele tinha levado ou que tinha. Enfim. Desceu, pegou um táxi e seguiu. Alguns minutos depois, já longe, um pouco longe do hotel, o táxi foi fechado por 2 carros. Ele descreve o carro como 2. Tipo SUV, essas Pajero, não, essas Prado, Sim. tipo Prado, com aquele negócio em cima de polícia, sirene, desceram de um carro só, ele vai contar isso direitinho, tá, os detalhes, mas pelo que me contou, de um dos carros desceram dois homens e mandaram, aí pararam no táxi e mandaram ele descer e falou assim, cadê? A mala tá aí no fundo, me dá a mala aí. Eu tomei um susto, obviamente, como é que esse cara sabia da mala e fez assim, vem cá, você mexeu nesse dinheiro? O André fez, não, porque eu sei quanto é que tem aí, viu? Você não mexeu não, né? Mas ele falou quanto que Não, tinha? só falou isso, assim, tipo ameaçando, você mexeu nisso aí? Você tirou alguma coisa daí? Porque, tipo assim, se tiver na sua mochila, por exemplo, passa pra cá também, eu acho que era isso, entendeu? Que ele queria dizer. Você mexeu aí? Não. Ó, eu sei quanto é que tem, hein? Ameaçando, tipo, eu volto pra te pegar ou algo assim. O André tremia dos pés à cabeça, entregou o dinheiro, o motorista de táxi também disse que ficou apavorado.
entregou a mala, os caras entraram no carro e se mandaram. Então, assim, fato absolutamente estranho, porque quem sabia disso? E o motorista de táxi não quis registrar a ocorrência? Não. Não foi com ele, não foi roubado. Foi o passageiro dele que não quis registrar a ocorrência. Não me leva pro motel, me leva pro hotel, quero ir embora. E de lá o André me avisou. Me lembro que até por Skype ele me avisou. A gente conversou, fiquei desesperada. Eu não me lembro se eu estava em São Paulo ou não. Eu sei que ou no mesmo dia, se eu estava em São Paulo, não me lembro, ou no dia seguinte eu fui a São Paulo e fui conversar com o Fernando. Falei, Fernando, aconteceu isso. Ah, não é possível. Falei, é. E é muito estranho, porque só nós dois, o meu funcionário de 15 anos comigo e os seus caras que fazem, eu sempre imaginei que eram doleiros, mas eu nunca sabia o que era. E os caras que fazem seu pagamento, só eles sabiam disso. Sabiam desse local. Foi tudo. Então tem alguém seu, foi alguém seu, Fernando, você tem alguém seu que eu queria dizer, eram os doleiros, não era ele. Na época eu não desconfiei dele, era nenhuma. Falei, Fernando, a gente tem que descobrir o que é isso, porque é muito dinheiro, eu não posso perder isso, tá. E ele fazia, não, mas é impossível descobrir. Eu digo, não, mas vamos fazer alguma coisa, vamos chamar, tem câmera no hotel. Ah, mas para isso tem que chamar a polícia, você vai chamar a polícia? Para pedir imagem de hotel, de câmera de hotel. Enfim, ele me convenceu que eu não devia mexer nisso. Eu falei assim, então eu quero conversar com o Hilberto. Vou conversar com o Hilberto, que era o chefe dele. Porque tem algo muito estranho nessa história, vocês têm que fazer alguma coisa, porque vocês têm que chamar esses caras que vocês trabalham, interrogar, fazer alguma coisa, porque algo aconteceu aí. Aí ele fez assim, mano, faz o seguinte, não vou mexer nisso não. Não converse com o Hilberto não. Porque ele não vai adiantar nada. Faz o seguinte, a gente vai repor esse dinheiro. Você não tem mais quantas parcelas, X parcelas para receber? Tem. Não se preocupe não que eu vou conversar lá com o pessoal, com o Hilberto e eu vou repor esse dinheiro. E ele repôs esse dinheiro, quer dizer, não foi todo, mas a cada vez que imediatamente? Não, foi assim. Mas você precisava de dinheiro imediatamente? Tipo assim, uma semana depois ele me pagou 500 mil. Entendi. Entendeu? Aí, que era essa parcela seria, por exemplo, 300. Aí ele incluiu mais 200. Aí, assim ele foi incluindo sempre um dinheiro a mais nas parcelas que já tinham sido acordadas, já tinham sido combinadas, entendeu? Não chegou a pagar o dinheiro todo, quer dizer, a me repor todo esse dinheiro, mas pagou uma parte, entendeu? Não fiquei no prejuízo total. Anos depois, um ano e meio, sei lá quando depois, quando eu comecei a ler essas histórias sobre o Fernando, que foi preso na Suíça, que tinha uma conta, que o próprio Marcelo, que estava com a gente lá na PF, fazia, como é que Fernando tem 100 milhões de dólares, isso é impossível, entendeu? Fernando Pigliachi, na verdade, afundou durante anos essa empresa, entendeu? É isso que se imagina, que todo mundo hoje em dia, o dinheiro era tanto, a movimentação era tamanha, que eu imagino que não havia esse controle tão, sabe assim, de... E esse cara, hoje em dia, eu nem sei o que pensar, entendeu? Então é algo assim muito, muito sério. Eu tô contando. Você desconfiou do André? Não, jamais. O André é de minha extrema confiança. Total confiança. Trabalha comigo desde 2002, desde que existe a Polis. Eu desconfiei dos doleiros dele. Isso eu desconfiei. Era gente que a gente não conhecia, não sabia quem era. Mas ficou por isso mesmo. Com relação aos doleiros que entregavam dinheiro do Odebrecht, tem algum que você consegue identificar? Não, era sempre gente diferente. Nunca eles mandavam a mesma pessoa. Tá certo. Mas alguma coisa? Não, doutora. Alguma coisa de toda a sua colaboração que você entenda relevante ser complementado? Não, acho que eu falei tudo, né? Não ficou nada. Certo. Doutora Alessi? Não, doutor. Doutor Sérgio Bruno? Não. Estamos então encerrando o termo e encerrando também os anexos da colaboradora Mônica Regina Cunha Moura.